Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, de volta com a gente. Manhota, pois é, né? Um discurso e tanto aí, anúncios bastante impactantes e ainda um tanto confusos. Mas eu gostaria que você trouxesse uma análise, não econômica, mas uma análise do que significa politicamente essa decisão da Suprema Corte. As alfinetadas que Trump deu na Suprema Corte, chamou a decisão de ridícula, de confusa, disse que tinha 3 votos ali favoráveis ao tarifaço, das pessoas que ele indicou, dos juízes que ele indicou. Enfim, como é que fica essa relação, né, entre o executivo e o judiciário? E também o que dá para esperar para os próximos passos de Trump, se é que dá para ter alguma previsibilidade? Pois é, Débora, olha só, você sempre diz que o desafio aqui é apertar a tecla SAP e é o que eu vou tentar fazer aqui. Até porque essa sopa de numerinhos, né, que a gente escuta quando se trata da USTR, esses vários termos técnicos que estão sendo usados, né, a 232, 301, né, elas suscitam muita dúvida e pouca gente aqui no Brasil entende. Então vamos à tentativa de esclarecer. Vou separar aqui em 2 partes. Primeira parte é justamente relacionada ao significado político dessa decisão. A gente está falando de uma decisão que não é apenas sobre comércio ou sobre tarifas do ponto de vista econômico, é uma decisão altamente política que reconfigura, Débora, o poder executivo e a sua capacidade de impor aquilo que vinha sendo chamado de ações emergenciais. No final do dia, o que a Suprema Corte decidiu hoje é que existem limites estruturais dentro do presidencialismo americano e que não dá para o presidente legislar por decreto, que existem barreiras, que existem regras que não dão a prerrogativa ao presidente de fazer o que quiser no campo comercial. Então, a gente está falando de uma contração institucional do executivo que não é pequena, que é grande e que golpeia, eu diria, de morte, uma estratégia importante do governo Trump, que era focado basicamente em reindustrialização, barganha geopolítica e tentativa de reconfiguração de uma certa soberania econômica. Isso, Débora, numa semana em que as notícias do ponto de vista macro do governo Trump não são boas. Então é como se fosse assim aquele golpe fatal final num contexto que já não vinha muito bom. Só essa semana a gente teve notícias nos Estados Unidos do PIB desacelerando, a gente teve notícia de inflação acima da meta, com baixa perspectiva de redução dos juros, né, que é um tema recorrente por lá, queda de braço permanente do Trump com o Fed, e o governo Trump está envolvido em um monte de questões geopolíticas, além de ter o shutdown mais longo da história sob essa égide. Do ponto de vista do que esperar pela frente, né, na sopa de letrinhas, tentando ser muito objetiva. 301, 232, 122 são termos técnicos da Lei de Comércio dos Estados Unidos, em torno das quais o governo Trump vai tentar se organizar para garantir uma saída digna. Qual a diferença do que eles faziam antes para essas numeraçõezinhas todas? Não é por ordem executiva, precisa do Congresso, precisa de supervisão do Legislativo, precisa de autorização, tem investigação envolvida, tem prazo de validade, não é só com base na canetada como Trump gostaria. A mais provável de ser implementada, Débora, que é essa que a gente está falando, a seção 122, ela precisa, primeiro, de comprovação de um déficit sério no balanço de pagamentos, precisa definir alíquota e tem limite para isso, precisa definir produtos específicos, tem duração de até 150 dias. Para passar disso, precisa convencer o Congresso e precisa reforçar isso com um monte de outros players. Então, muita calma nessa hora. O governo Trump hoje tem uma derrota retumbante do ponto de vista dos poderes do presidente, Débora.